Senhoras e senhores, muito boa tarde. Primeiramente, é um enorme prazer estar com vocês hoje aí nesta tarde, aqui em Araucária, um pouco chuvosa, um pouquinho de frio. Não sei aí o pessoal que está em todas as regiões, como é que está o tempo por aí. E antes de começar o treinamento, eu gostaria de bater nesse ponto aqui, dos nossos treinamentos ao vivo e exclusivo, para você e para sua equipe também. Às vezes você tem uma dificuldade, algum tema, precisa conhecer um pouco mais, peça aí para o teu agente comercial para que ele agende, porque a gente está a semana toda, está fazendo treinamento atrás de treinamento. O Nedmar também, acredito que está aqui hoje participando do curso também, ele já solicitou vários, já está treinando não só a equipe dele, mas os parceiros dele. Então é bem interessante e nós montamos aí o treinamento dentro da sua necessidade, se é proteção de mãos, proteção visual, vestimentas, ou também algum outro assunto relacionado à segurança do trabalho, pode contar com a gente, beleza? Vou fazer uma breve apresentação minha, para também vocês entenderem quem que é o maluco que está do outro lado aí da tela, né? Mas eu sou o Marcel Rochbach e eu tenho como propósito contribuir com o desenvolvimento e segurança das pessoas. E essa é a minha missão pessoal, que eu tenho através das atividades que me proporcionam alegria e satisfação, com gratidão a Deus, a minha família, meus amigos de trabalho e meus amigos pessoais também. E eu realizo isso atualmente na Volk do Brasil, uma empresa que tem como missão, que é proteger e educar pessoas todos os dias. Eu atuo como gerente de marketing, desenvolvendo tanto produtos e serviços voltados para a segurança no trabalho, quanto trazendo tecnologia, também produto em metodologias, e assim vai. Quem quiser me adicionar lá no LinkedIn, é Marcel Rochbach. Eu estou com uma meta aí de até o final do ano ter 2 milhões de seguidores. Até o momento só tenho eu preciso trazer 1.999.000 pessoas para poder contribuir para que eu possa bater essa meta. Vamos lá. Também, antes de mais nada, também gostaria de apresentar minha equipe, pois sem ela também eu não conseguiria realizar todas as ações. A minha equipe maravilhosa, formada pela Jane Marques, provavelmente vocês já receberam aí algum e-mail dela. Ela é nossa lista de marketing aqui, voltado para comunicação, mídias sociais, eventos, campanhas de venda. Então, quem tem campanha de vendas com a Volk, provavelmente já teve contato com a Jane também. E também a Cristiane, que também é analista, voltada mais para o nosso inteligência de mercado, informações. Essa equipe, falar para vocês, senhoras e senhores, é maravilhosa. Apresentando também o nosso departamento técnico, que é a nossa base aí, com conhecimento incrível que eles têm, que nos auxiliam de uma forma gigante. Temos lá o gerente técnico Álvaro de Andrade, temos o Paulo Cortez, a Cláudia Chimelli, o Luiz Gustavo, o Guilherme Amorim e o Rodrigo Vasconcelos. Provavelmente vocês já receberam ou viram algum treinamento deles, algum suporte. Essa equipe, esse time que dá total apoio. Temos também o departamento comercial, temos o Nivaldo, o Roberto, que é o Betinho, o Rodrigo Francisco, o Carmona, o Santiago, a Sabrina e a Janaína, que fazem toda a parte comercial junto aos agentes comerciais e dão um suporte aí também, auxiliando não só na parte comercial, mas também técnica, que eles têm know-how para isso também. E falar um pouquinho da Volk. A Volk está no Brasil há 21 anos. Ela tem, como eu comentei com vocês, ela tem a missão de proteger e educar pessoas todos os dias, fornecendo EPIs de alta performance e equipamentos também de segurança e praticidade alimentícia. Aí um pouquinho das imagens da Volk. Pedidos para intermediário. Junto, né, com o EPIs, a gente tem esse apoio gigante na questão de apoio técnico, né, e também de educação de mercado em relação aos EPIs. E para quem ainda não assistiu a algum webinar nosso, ele já está disponível. Nós disponibilizamos aí na nossa academia Volk do Brasil. É só acessar academia.volkdobrasil.com.br e lá na seção de webinar
E aí nós já temos disponíveis tanto de proteção e riscos químicos. Foi um webinar sensacional, contou com a parceria do Felipe, da Falcon Bauer. A gente comentou de norma, de riscos, foi muito bacana. Temos também já nível de macacões de segurança e o de proteção visual, beleza? E até falar em Academia Volk do Brasil, esse projeto que já está há 2 anos já de atuação e a gente vem formando não só o nosso time interno, mas também os nossos parceiros, temos alguns cursos lá já disponíveis, né? Eu trouxe aí para a gente comentar sobre as luvas resistentes a corte industrial com sensibilidade tátil e também apresentando um pouco da nossa linha. E é um treinamento que já está disponível aí na plataforma, mas eu trouxe e transformei nesse webinar para a gente poder conversar um pouco mais aí sobre essas tecnologias. E para começar e falar sobre tecnologia, eu trago aí 3 luvas que fizeram aí parte da minha experiência aí que eu tenho. Tenho aí, não vou entregar a minha idade, mas já estou com 16 anos na área de atuação. E eu comecei a minha história numa revenda de EPIs. Na época nós não tínhamos internet, eu só tinha um catálogo, na época que era de códigos e referências, e o telefone, e eu tinha um computador onde que eu montava o orçamento no Word, imprimia e passava por fax. E aí, quando ligavam para mim para tirar dúvida de produto, realmente eu precisava desligar o telefone, entrar em contato com a empresa para poder buscar informação e aí responder o cliente. E nos dias atuais, hoje, é meio complicado isso, né? O tempo é primordial. E conheci essas luvas, né? Mas a primeira ali, a luva de raspa, até foi quando eu era criança, que o meu pai tinha junto a uma caixa de ferramentas dessa luva de raspa. Eu achei interessante porque no primeiro momento pensei que era de goleiro, só que quando eu coloquei essa luva, ela já estava dura por causa da umidade ou porque ele utilizou, suou, não fez a higienização, ela ficou dura. E pela cor eu vi que, e atrelei e falei, nossa, essa luva é feita de cimento pela cor. Mas o tempo passou, vi também a minha madrinha lavando louça com luva de látex e ela usava principalmente para não prejudicar o esmalte que ela usava, que ela ia toda semana na manicure, né? Eu falei, nossa, bacana a luva, mas o mundo para mim era só esses 2 tipos de luva, a luva de cimento, de concreto e a luva para lavar louça. E quando entrei na distribuidora, comecei a ver outros modelos, outros EPIs, e aí eu vi também a luva de malha, ou malha pigmentada também, né? E a primeira lição que eu tive dentro da revenda foi que se eu virasse ela no avesso, eu contaria os fios, e o padrão de mercado na época era 4 fios, então eu sempre descia no estoque, porque eu já fui vendedor, já fui comprador, fiz um pouco de tudo. E esse ensinamento falou, nossa, agora eu sei tudo de luva, vou lá, viro o avesso, se tiver 3 fios eu mando devolver, porque o padrão é 4, estão passando a perna, e assim vai. Só que o que eu fui descobrindo também, que as tecnologias, você vai colocando e vai montando a sua luva com vários materiais. Eu aprendi que não é só algodão, tem o poliéster, dá para fazer em conjunto, e aí veio o poliamida, depois veio o polietileno de alta performance, e também veio o fio de aço. E aí quando veio o fio de aço, também voltei a contar fio de aço, porque tinha de 2, de 3, até 4 fios de aço, e para resistência a corte, tinha que ter o máximo de fio de aço possível. Só que o que não contavam para nós também, que a tecnologia avançou e a gente não tem uma coisa que a gente não comenta muito, e que nós já estamos acostumados, que é o gauge. E o que é gauge, na verdade? Porque gauge é a unidade de medida usada para padronização de fios e cabos elétricos. E em luvas, o gauge é a mensuração do número de pontos por polegada do suporte têxtil das luvas tricotadas. Então, ali eu tenho, no exemplo da tela, eu tenho uma luva que tem 10 gauges, porque fios mais grossos proporcionam pontos maiores e menor número de pontos por polegada, e que resulta em um número de gauge inferior. Luvas com um número de gauge menor são bons para trabalhos manuais pesados, onde eu tenho uma luva com um número de gauge menor, ela fica mais grossa e eu consigo ter tração para trabalhos mais
pesados, manuais pesados, né? Só que a gente também tem a tecnologia, tá avançando. Enquanto eu estou falando aqui, provavelmente está sendo uma nova tecnologia que vai trazer luvas bem mais finas, com resistências superiores, principalmente a corte. E a gente tem até no modelinho uma luva de 18 gauges, que ela é mais fina, mas que traz uma resistência mecânica, principalmente a corte, que vai possibilitar você ter uma segurança e também uma destreza. E eu também volto a falar, o usuário se sente muito mais confortável, porque só quem usa uma luva durante uma jornada inteira de trabalho sabe como é um pouco delicado, e a gente precisa também ter essa atenção e carinho pelo conforto. E como a tecnologia veio aí, então tem luvas que tem o gauge maior, ou seja, ela é mais fina, com maior resistência. A norma também precisou passar por uma atualização, porque provavelmente vocês já devem estar acostumados, aqui também nós estávamos acostumados, todo mundo falava assim, você tem luva nível 5? Tem luva nível 5? Tem luva nível 5? E estava todo mundo com luva nível 5, que era o antigo teste. E a norma aí passou na Europa a partir de 2016, no Brasil, acredito que foi 2017, essa atualização, e trouxe mais 2 resultados, que foi o corte realizado pela máquina de TDM, em que ela não utiliza números para pôr um nível, mas ela utiliza letras até mesmo para não ter correlação com o teste anterior, e passou a ter, né, então, de A a F, e também trouxe proteção a impacto, sendo P que passou no teste e F que falhou. Mas normalmente você só vê para quem tem proteção a impacto, que a gente vai ver o resultado é P no final. E entendendo um pouco mais essa norma do TDM, a gente vê os níveis do A em newtons, que é 2, B5, C10, D15, E22 e F30. Mas eu indo um pouco mais a fundo, entendendo como é que faz essa resistência, eu entendo que nível A, que é 2 newtons, ele tem uma resistência para corte de 203 gramas, que é considerado um nível baixo. E pelo que a gente tem buscado aí com os parceiros, com literatura, nível baixo, normalmente você utiliza uma luva para montagem leve de peças, para manuseio de materiais sem borda, sem rebarba, e assim vai. Nível A, nível baixo, 2 newtons, 203 gramas. Já o nível B e o nível C, ele já é considerado um nível médio. Nível B, 5 newtons ou 509 gramas para cortar, e o nível C, 10 newtons ou 1.019 gramas para cortar, que é considerado nível médio. Já nível alto, considerado D e E, D, 15 newtons ou 1.529 gramas, E, 22 newtons ou 2.243 gramas para cortar, que são considerados nível alto. E já o nível F, considerado muito alto, ele tem uma resistência de 30 newtons ou 3.059 gramas. E agora a gente olha aqui do lado, comparando no mercado, você tem luva tipo 5? Temos, mas é bom e é importante que, para quem não sabe até então, comece a analisar com carinho, a partir de agora, essa letra ali no final. Porque se eu comparar duas nível 5, que acontece no mercado, beleza, nível 5 as duas, mas no finalzinho eu tenho o resultado E e o resultado C, comparando com algum outro modelo. E vejam como a diferença é grande. Do C para o E é quase duas vezes mais um pouquinho, porque o C tem a resistência de 10 newtons ou 1.019 gramas, e o E, 22 newtons ou 2.243 gramas para cortar. Então é importante avaliar, começar a avaliar agora esse nível de resistência, porque já na Europa não se fala mais em nível 5 pelo teste antigo. Todos já são pelo novo teste, pelo TDM. Aqui no Brasil, como nós ainda estamos nesse período de mudança ainda, né, porque a partir do lançamento da norma, mas tinham CAs que estavam válidos ainda, estão correndo até renovação,
a Volk procurou renovar quando lançou já a maioria dos seus modelos, para que a gente tivesse já um parâmetro de qualidade. Falando em qualidade também, nós temos aí um laboratório em casa, então a gente tem um know-how para conhecer, se não todas, grande parte de luvas de mercado. Aí eu já vou falar um pouquinho também para vocês, mas aqui é importante entender essa letrinha no final do TDM, pessoal. Seguindo aqui, aí vocês falam assim, puxa, então eu vou ter que ter a melhor luva. E aqui na Volk, o que nós defendemos assim, que não existe a melhor luva, ou uma luva coringa, que sirva para tudo. Nós entendemos aqui na Volk que nós teremos que oferecer e homologar a luva que melhor se adapta a cada atividade. E aí eu faço uma metáfora entre a bicicleta, um carro e o caminhão, porque para deslocamento, dentro de uma ciclovia, eu não preciso ir com um caminhão, tampouco com um carro, eu posso ir com uma bicicleta. Mas essa bicicleta, ela pode ser uma barra forte, ou eu posso também ir com uma bicicleta mais confortável. E assim vai. Da mesma forma que se eu for levar meu filho para a escola, se eu levar de bicicleta vai ser mais desconfortável. Vai ser mais arriscado? Vai. Mas se eu for com carro, beleza, vai ser melhor. Se eu for com carro mais, com o top, que vai me dar economia, que eu pague mais caro agora, mas que depois me dá economia, porque ele faz tantos litros a mais por quilômetro e tem conforto, maior segurança, também é possível. E da mesma forma o caminhão, quando você faz um carregamento, você não vai conseguir levar de bicicleta e nem de carro, você vai precisar levar do caminhão. Então é por isso que nós temos nossa equipe técnica que está aí disposta para auxiliar você a entender qual é o melhor produto para cada atividade, porque a gente sabe, se você se proteger demais, o custo da empresa se eleva, e você pode utilizar até uma que se adapta perfeitamente, que vai dar proteção, mas vai dar o melhor custo-benefício. Da mesma forma, se você se proteger de menos, você vai ter problema, porque você vai ter um risco maior, pode ocasionar um acidente, e aí as consequências do acidente. Ficou claro isso aí, pessoal? Quem tiver aí gostando, dá um ok, dá um alô, já pode mandar a dúvida, no final a gente vai responder, se não for der tempo aí nesse webinar, a gente vai por e-mail, todas serão respondidas, e também quem tiver um caso, quiser compartilhar de uma utilização, de algum modelo, tá disponível lá, o chat é aberto para isso. Lembrando também que já está seguindo o link para o sorteio, e junto com esse link tem a opção de você solicitar o certificado, e a gente está demorando em torno aí de 15 a 20 dias para poder enviar, beleza, pessoal? Vamos lá? E aí, para isso, para auxiliar também vocês a entender a luva que melhor se adapta para cada atividade, nós temos aí a nossa equipe técnica, que faz o trabalho sensacional. Eu recomendo vocês utilizarem, quem ainda não utilizou, e quem já utilizou também quiser colocar um depoimento no chat, fica à vontade. Mas nós temos aí em materiais, no nosso site, lá em materiais, o kit cálculo custo-benefício do EPI. E ele não é nenhum software que vai executar a tua máquina, você também baixando ele, você não vai ter nenhuma relação a mais que precise comprar direto com a Volk, não é nada disso. Você baixa 2 arquivos em Excel. O primeiro é a ficha de avaliação do EPI, porque quando você testa um produto, é fundamental você envolver o usuário, para ele dar o parecer com relação à resistência, a conforto, sensibilidade, e fazer parte do projeto. Não adianta, às vezes, chegar empurrando um produto, sendo que ele não faz parte. É importante envolver ele, que ele faça parte do projeto, e também com o parecer do técnico responsável. E junto a isso, nós também temos uma calculadora, que junto ao período de teste, ela vai te auxiliar a entender se o novo modelo proposto, ele vai ser melhor ou não, vai dar o melhor custo-benefício comparado ao modelo de utilização atual. Porque eu trago até aqui um case de sucesso, e eu não estou colocando o nome nem do nosso e nem do concorrente para não ter nenhum problema, mas se você quiser entender um pouco mais desse case de sucesso, fale com o teu agente comercial,
que ele vai te mostrar o caminho, ele vai te orientar com relação a isso. Mas o que acontecia nesse case? A primeira pergunta era, você tinha nível 5 de corte? Temos. Quanto que está a tua luva? Está R$18. Não, eu tenho por 12. Espera aí. Então, o que você acha de testar a luva? A gente caminha aí as amostras para você avaliar, damos o suporte para acompanhamento, você faz o teste e aí nos retorna. E muita gente fala assim, não, mas isso é arriscado. E não é arriscado porque se o nosso modelo não performar, é o nosso dever fazer a melhoria. E é por isso que a gente tem um departamento de qualidade que está monitorando o produto todo momento, entendendo como é que está o nosso parâmetro perante as necessidades de mercado e também perante aos outros players. E se tiver que fazer alguma melhoria, com certeza a gente fará. Mas nesse caso, a luva que custava R$18, teve durabilidade em horas, 10 horas, comparada a outra que tinha durabilidade média de 4 horas. E essa calculadora simples Excel faz até uma projeção ali de custo por dia, custo por mês, traz a economia mensal que você vai ter, tanto em valor quanto em porcentagem, e traz também a economia anual. Isso aí, pro comprador, salta os olhos, porque veja ali no final quanto que ele vai economizar, sendo que ele estava com um viés primeiro, com nível 5, e isso eu faço um paralelo até que naquela época que era, quantos fios é a tua luva pigmentada? É o que é hoje nível 5. E também na questão de poder avaliar o produto. É necessário sempre, se tiver uma novidade, eu recomendo, faça um período de teste, conheça, experimente, porque no final das contas, o barato pode sair caro. Beleza? E com base nisso, eu começo a falar um pouquinho dos fios especiais. Nesse momento, falar um pouquinho do polietileno de alta performance e já começando a pincelar um pouco da nossa linha. O polietileno de alta performance, não vou entrar em parte técnica, mas eu vou trazer só vantagens e pontos de atenção. Nas vantagens, nós temos aí alta performance com resistência a corte e abrasão, precisão, tato, destreza, excelente conforto. Ele reduz a fadiga da mão e melhora a eficiência no trabalho. Tem opções com o sem revestimento. No sem revestimento, ele dá a opção que você pode utilizar também sob uma outra luva, pode ser uma reutilizável, impermeável, uma descartável, e ele proporciona alguns revestimentos como poliuretano, latex e até o nitrílico FUAN. Pontos de atenção é que por eles ter realmente um custo inicial um pouco mais elevado que comparado a alguns outros materiais, exige realmente o trabalho de avaliação do custo-benefício, para você comprovar a utilização do produto. E ele também traz ali uma baixa resistência à temperatura, a alta temperatura principalmente. E aí as opções que existem no mercado, e nós temos opções sem revestimento, onde ele utiliza apenas o seu suporte para dar a proteção. Então ela é utilizada para proteção apenas do seu tecido. Nesse caso ela se torna ambidestra, então pode ser utilizada tanto na mão direita quanto na mão esquerda, e ela também pode ser utilizada, conforme eu falei, sob outra luva de segurança. Já na opção dorso ventilado, ela é apenas revestida na palma e na ponta dos dedos. Ela vai ter uma combinação maior ali do material, do suporte e do revestimento, e vai proporcionar maior proteção nessas áreas onde ele recebe o banho. E ainda assim vai permitir uma ventilação da mão do usuário. Então, em atividades em que eu posso ter, onde eu posso proporcionar um conforto maior para o usuário, que ele não vai ter o risco de pelo menos ali um resíduo químico no dorso, ele pode usar, porque vai ser menos material do revestimento, vai ser um produto um pouco mais em conta inicialmente, e assim vai proporcionar um conforto aí na mão do usuário. Aí, se realmente precisa trazer um pouco mais de proteção, tem a opção parcialmente recoberto ou 3/4, que ela é revestida na palma, na ponta dos dedos e metade do dorso, tem maior proteção nas áreas que recebe o banho e ainda assim vai permitir uma boa ventilação na mão do usuário. Já quando precisa de proteção
palma e dorso, tem totalmente recoberta, que ela é revestida na palma e dorso, vai ter maior proteção nas áreas onde recebe o banho e, dependendo do modelo, pode oferecer proteção química além da mecânica. Beleza? Essas são as opções de revestimento. Quando a gente fala em materiais do revestimento, nós trazemos a opção em látex, que o látex ou borracha natural, ele é um polímero de origem natural, que é obtido a partir das seringueiras, né? E para luvas, as principais vantagens são, e principalmente para luvas que recebem o banho, as luvas suportadas, né? Ele vai trazer uma excelente elasticidade e flexibilidade, porque dependendo do banho ela fica um pouquinho mais rígida, mas o látex ele proporciona uma excelente elasticidade e flexibilidade, traz uma boa proteção mecânica, combinando junto com o suporte têxtil, e ainda assim tem uma boa aderência e mantém a sensibilidade tátil. Por isso que tem opções em luva em látex. Já o PU, ele é um elastômero à base de petróleo, o PU poliuretano, ele é livre de látex, porque em algum momento existe também a questão da alergia ao látex, principalmente nas luvas descartáveis e reutilizáveis, onde o contato é maior, né? Mas é importante destacar que ele é livre de látex e ele é muito utilizado nos revestimentos das luvas, porque a gente tem a nossa luva tátil, por exemplo, que ela não tem suporte têxtil com resistência a corte, né? Mas é uma multiuso que é utilizada em várias atividades, e o PU está ali para dar uma resistência mecânica, especialmente a abrasão, como também a óleo, graxas e outros solventes. E aí a gente segue também com a nitrílico fuan, de espuma nitrílica, ou o nitrílico sand, que é um arenoso. O nitrílico, ele é muito utilizado em luvas também, e ele permite também uma gama variada, desde luvas descartáveis, reutilizáveis, até usado como suporte, e ele também pode ser liso ou nessa espuma nitrílica, ou arenoso, né? Ele, o que é? É um revestimento de espuma respirável, resistente a óleo e aplicado a trabalho com materiais gordurosos, pois ele vai permitir uma respirabilidade, uma pega mais firme em peças secas também, ou com óleo, conforme comentei, não permitindo que as mesmas escorreguem das mãos. Ele, consequentemente, proporciona excelente flexibilidade e conforto, melhorando a eficiência no trabalho. E aí, a gente vai praticamente entendendo esse conceito, entendendo aí os materiais, né, as características, nós vamos aí entender um pouquinho da nossa linha. E para entender um pouco e auxiliar você numa indicação ou numa escolha inicial, a gente parte ali do princípio que você precisa ter resistência a corte, ao mesmo tempo você precisa ter sensibilidade tátil. E a questão primeira ali é, atividades secas ou pode sobrepor luva impermeável? Nós temos aí a opção sem revestimento, que também pode ser ambidestra, que é a nossa luva Cut Flex. A Cut Flex, vocês já vão perceber ali que o nível o nível antigo é 5, mas já no novo teste ele tem a resistência D. Então, quais são as principais vantagens e benefícios desse produto? Você vai ter uma alta resistência mecânica, especialmente a corte, para manipulação de chapas ou peças cortantes. Você vai ter também conforto e flexibilidade, diminuindo a fadiga da mão do usuário. Você vai ter uma alta sensibilidade para manipulação de peças pequenas e uma economia, porque por ela ser ambidestra, vai proporcionar redução de custos na utilização, na higienização e na troca também. E algumas aplicações que nós temos dela trabalhos de precisão leves e médios, moderada alta sensibilidade tátil, elasticidade e flexibilidade de movimentos, e realizados em ambientes secos sob temperatura ambiente, proteção contra pequenas e médias agressões. Quais são os potenciais clientes desse produto? Indústria metalmecânica, indústria automobilística, indústria petroquímica, naval, aeronáutica, linha branca, implementos agrícolas, manutenção, reparo e operação, e demais trabalhos de condução e movimentação de peças cortantes nas demais indústrias em geral. Eu estou comentando aqui também, mas também deixo a palavra aberta aí para nosso time técnico, ou também o time comercial, caso queira compartilhar algum exemplo, algum case de sucesso, é só
abrir o microfone, pode falar lá, pessoal, que para a gente estar também compartilhando mais informações, né? Então, essa é a nossa luva Cutflex, nível D, no novo nível de resistência a corte. Ela também é muito utilizada, o pessoal usa ela sobre outra luva, então você precisa utilizar numa atividade que vai demandar mais, como uma luva descartável, que você pode trocar mais para reduzir o custo, e o nosso time técnico consegue fazer essa análise de desenvolvimento para você e para o seu parceiro, ou uma reutilizável. Então ela pode ser o suporte dessas luvas, onde que você troca mais a outra e mantém aí com um período maior aí de durabilidade o modelo. Mas aí, se você precisar realmente um reforço de fio de aço no suporte e até uma aramida entre o polegar e o indicador, nós temos aí a luva Cut Steel Flex. E a Cut Steel Flex é uma curiosidade, porque nós desenvolvemos essa luva há muito tempo atrás para um cliente específico, em que ele precisava aí fazer a movimentação de chapas. E ele tinha um receio de que tinha que ter o fio de aço junto ao suporte. Então a gente preparou uma tecnologia em que não é contado os fios de aço, esse fio de aço está inserido dentro da combinação dos outros fios, que é o polietileno de alta performance, e a gente utilizou o gauge aí para moldar ela para chegar num nível que fosse aceito. E o reforço entre o polegar e o indicador ali em aramida é para dar uma maior resistência e durabilidade. Então essa luva é especial aí para manuseio de chapas cortantes, que também vai ser leve e flexível. A tecnologia inserida nesse modelo aí permite isso, e ao mesmo tempo que traz aí alta resistência ao corte. E aí, para vocês terem uma ideia, essa luva, quando nós fizemos, né, o CA dela, ainda era pela norma antiga. Então a gente já está trabalhando na renovação desse CA, tão logo a gente já tenha, porque a gente passou num período de põe CA, tira CA, agora voltou CA, né? A gente está seguindo aí com os CAs. Então, quando for o caso de renovar a resistência, o CA desse produto, nós faremos aí, atualizaremos lá no nosso site. Beleza? Então, conforme comentei, as aplicações manuseios de chapas cortantes de metais, cerâmicas e outros, body shop e montagem automotiva, montagem de estruturas metálicas também é indicado, e injeção plástica também, a luva performance de uma forma bem eficiente. Potenciais clientes automobilística, metalmecânica, petroquímica, naval, aeronáutica, implementos agrícolas, manutenção, reparo e operação, e também nos demais trabalhos de condução e movimentação de peças cortantes nas indústrias em geral. E aí vocês já estão entendendo por que a gente traz um mix maior desses produtos. É realmente para atender às necessidades, onde que a gente vê oportunidade e aceitação, a gente realmente faz adaptação, a gente se adapta ao cliente, a gente sugere e também desenvolve. E aí, quando você precisa ter resistência a corte e sensibilidade tátil, mas você vai utilizar principalmente com atividades secas, mas você precisa ter aí bastante aderência. E no primeiro momento você pode ter o dorso ventilado, que não vai ter problema nenhum. Então nós temos um modelo aí chamado Cut Grip. E a Cut Grip tem uma fibra macia que em todos os modelos, que se adapta muito bem à mão do usuário, trazendo além da proteção, maciez e conforto, porque conforme eu comentei, para quem utiliza numa jornada inteira de trabalho, é complicado, porque a luva começa, a mão do usuário começa a suar, ele fica fadigado, precisa realmente trazer uma luva que proporciona conforto. E a tecnologia permite também um super antiderrapante na palma, para maior aderência na manipulação de objetos, principalmente secos, mantendo a mão arejada, porque ela recebe o banho só na palma e na ponta dos dedos, e agora ela se torna ali também, quando ela recebe o banho, no molde ele já dá um formato anatômico, que aí vai diminuir ainda mais a fadiga das mãos do usuário e aumenta a eficiência no trabalho. E lembrando aqui, antes de tudo passando, nível 5 e o resultado aqui é D, ou seja, já é um resultado considerado, né, conforme a gente viu lá,
já alto, né? E as principais aplicações: manuseio de vidros, principalmente secos, pessoal, peças ou chapas cortantes de madeira, metais, cerâmicas, montagem e manutenção de eletrodomésticos, entre outros, trabalho com risco de corte de estilete, montagens de estruturas metálicas, mecânica de alta precisão, injeção plástica. E quais são os seus principais clientes? A própria indústria de vidro e bebidas, a linha branca, eletrodoméstico, metal mecânica, metalúrgicas, plástica automotiva, naval, aeronáutica, madeireiras, indústrias moveleira, calçadista, implementos agrícolas, construção civil, instaladores industriais, prestação de serviços e também num trabalho de manutenção, reparo e operações, entre outros. Lembrando, a gente está dando uma linha, né, indicando alguns produtos, mas sempre é fundamental contar com a presença do técnico de segurança para auxiliar no testes de homologação. E você precisa aí também uma questão a mais, que uma proteção contra impacto no dorso. Nós temos aí a Impact Cut. A Impact Cut, ela tem nível 5, no antigo D, e o P que passou no teste de proteção de impacto, e ele vai trazer, proporciona aí proteção contra impacto no dorso e prensamento também, porque ele tem gomos ali de borracha termoplástica, TRP, que vai proporcionar isso, vai amortecer ali, vai evitar um prensamento. O formato é anatômico, conforme comentamos, que diminui a fadiga da mão do usuário e aumenta a eficiência no trabalho. A fibra é a mesma dos outros modelos, que se adapta muito bem à mão do usuário, trazendo maciez e conforto. E ela tem o revestimento ali em látex para ótima aderência na manipulação de objetos secos ou um pouco molhados também. Beleza? E quais as principais aplicações? Movimentação de peças ou materiais cortantes secos ou úmidos, sem óleo, porque agora a gente tem depois eu vou mostrar para vocês uma opção em nitrilafuan, que vai resistir, vai performar melhor ao óleo. Manuseio de vidros, peças ou chapas cortantes de madeira, metais e cerâmica, entre outros. Montagem e manutenção de eletrodomésticos, estruturas metálicas. Movimentação de botijões de gás, cilindros, naquela movimentação em que você tem corre o risco de você ter um prensamento ali, bater o dorso da mão. Essa luva é ideal, porque ela vai evitar esse risco. E quais os principais clientes? Também indústrias de vidro e bebidas, linha branca, eletrodoméstico, metal mecânica, metalúrgicas, plásticas, automotiva, naval, aeronáutica, madeireiras, indústrias moveleiras, calçadistas, implementos agrícolas, construção civil, instaladores industriais, prestação de serviços, na manutenção, no reparo e operações, também entre outros. E essa luva performou bem também na construção civil, pessoal. Pessoal que estava fazendo reforma de casa, eles mandaram um vídeo que estavam aquelas paredes, o tijolo de vidro, eles estavam fazendo a manutenção e a luva performou, foi muito boa ali, trouxe a resistência ideal, ao mesmo tempo que trouxe tato para que ele pudesse também quebrar alguns pontos com martelo. Ele não precisava tirar a luva para fazer isso, depois colocar a luva de volta. E nesse caso também eles estavam utilizando ou a luva de látex, que daí não proporcionava nenhum risco, nenhuma resistência mecânica, e também em alguns casos a luva de raspa. E essa luva aí trouxe uma performance sensacional também nessa atividade. Então, lembrando aqui que ela também é nível D e tem o P que passou no teste contra impacto, e é a nossa luva que tem revestimento em látex colgado na palma para atividades aí principalmente secas ou com pouca umidade, um pouco molhado ali, mas inicialmente sem a presença do óleo. Beleza? Agora a gente vai para outra questão. Se você precisa ter resistência a corte e sensibilidade tátil em atividades secas, ou com aquele óleo lubrificante que vai junto com uma peça, você pode, nesse caso, proporcionar um nível médio de resistência a corte, mas em contrapartida você pode trazer extremo conforto para o usuário. Nós temos a opção da Cut Comfort.
A Volk é uma das pioneiras, se não a pioneira, de trazer esse modelo, que ela é tecnologia 18 gauge, que vai permitir uma troca eficiente de calor, que evita aquela transpiração excessiva. Como eu comentei com vocês, só quem realmente utiliza uma luva dentro de uma jornada de trabalho inteira sabe o que eu estou falando, porque você começa a transpirar demais ali e fica um desconforto. Ela também evita o calce e descalce na manipulação de peças pequenas, ou também, que a gente viu como uma indicação, tinha situações que o usuário precisava mexer numa manipulação numa peça que tinha um risco de corte, não era alto esse nível de corte, mas ao mesmo tempo ele precisava ir no computador e digitar essa informação no computador. E o que acontecia? O tempo dele para isso, para tirar a luva para pôr, deixava muito demorado o processo. E a luva trouxe não só segurança e conforto, mas também diminuiu o tempo para ele fazer isso, porque ele não precisava tirar a luva. Essa luva ela dá uma sensação muito confortável, que a gente comenta aqui, que é a sensação de mãos nuas. Traz um nível alto de aderência e resistência pela combinação do PU e uma resistência a corte por lâmina. E é ótima opção para trabalhos com estilete. E aí, o que eu mostro para vocês? Olha que interessante. Essa luva, no Cope Test, teve 3, mas no novo teste, ela deu C. Ou seja, essa luva, ela dá a mesma resistência a corte na nova metodologia, só que muitas luvas aí que tem no mercado, que se vocês compararem, grande parte vai ter nível C. Só que ela, na mesma medida, traz uma tecnologia que permite um conforto muito maior, pessoal. Então, para quem ainda não conhece esse modelo, recomendo que experimente, faça um teste junto com a nossa equipe, porque é a tecnologia chegando, é a tecnologia aí que está permitindo o nível de tato, de destreza, junto a uma resistência, principalmente a corte ali. E trago um caso de uma indústria que fazia ar-condicionado industrial, e na armação do ar-condicionado era uma lâmina fina, que ela tinha risco de corte. Eles utilizavam a tátil nossa, que é o revestimento em poliamida, né, nylon ou poliéster, só que nível de corte não tem, e veio de uma reclamação falando que a nossa luva não prestava. Nós alinhamos junto à equipe técnica, visitamos esse cliente, entendemos o processo, e a gente comentou de uma forma, né, sugerindo, a luva que você está utilizando não é a mais indicada, porque a lâmina que vem nessa armação, ela corta realmente, a luva ainda está conseguindo fazer esse trabalho que ela está suportando, mesmo não tendo esse nível de resistência a corte que precisa, mas nós temos essa opção, porque a gente entendia que também nessa armação o usuário precisava pegar o parafuso e pelo menos colocar ali no molde para poder fazer a conexão. E a gente pegou e ofereceu esse modelo, utilize esse modelo. Só que daí a primeira pergunta que vem é o preço. E quando perguntou, realmente era algumas vezes, né, maior o preço, e a resposta que nós tivemos você está louco? Como é que eu vou justificar isso? Como é que eu vou trazer uma luva bem mais cara? E a gente falou, não, vamos fazer o teste, vamos fazer o acompanhamento, e no final do teste você vai entender se trouxe ou não, né, melhorias. E de uma luva que era tático, nesse processo estava durando um dia apenas, porque cortava e tinha que trocar a luva, e IP rasgado não tem como. Essa luva trouxe aí de 15 a 20 dias de uso, colocando na balança, custo-benefício, a planilha lá, atrelado também as outras análises que o nosso time técnico é campeão para elaborar, foi homologada,
tendo o parecer tanto do usuário, que ele sentiu o conforto, a destreza, junto à segurança que tinha aí, que diminuiu o risco, né? Então essa é a nossa Cut Comfort nível C de resistência a corte pela TDM. Só que, seguindo aqui as aplicações, né? Ideal para manuseio de chapas leves e finas plásticas, metálicas, celulósicas. Plásticas também porque indústrias plásticas, que às vezes sai aquele molde com rebarba, você precisa passar o estilete, então ela dá tato para mexer com o estilete, ao mesmo tempo que proporciona uma resistência bacana. Aí manuseio de peças pequenas e cortantes, onde requerem alto nível de destreza, desempenho e segurança na operação, evitando o calço e o descalço da luva para a manipulação de peças pequenas. E isso é um ganho bem interessante que essa luva proporciona. Potenciais clientes: indústrias automotivas, metalmecânica, plásticas, celulose, periféricos, high-tech, microprocessadores, eletroeletrônica, desde que seja painel não energizado, montagem e manutenção, eletrodoméstico, madeireira, moveleira, calçadistas e prestação de serviço. Essa aí é a nossa Cut Comfort. E aí, se realmente você avalia a situação e fala assim, não, eu preciso realmente um nível maior de resistência a corte. Aí a gente traz uma das pioneiras aí no mercado brasileiro, que é a Cut. E a Cut, ela já é nível 5 pelo teste antigo, mais D no novo. Traz aí excelente resistência mecânica, abrasão e corte, atrelado com o PU. Já traz uma resistência e precisão de movimentos em objetos secos ou com um pouco óleo, aquele que é o lubrificante, né? Maciez e conforto, que é a mesma fibra dos outros modelos ali, tirando a Cut Comfort, que se adapta muito bem à mão do usuário. Essa luva, a Volk do Brasil foi, se não a pioneira, uma das pioneiras para trazer esse modelo. Ganhou muito mercado e também quando assim agora tem vários outros players também no mercado, mas essa é a primeira, por isso que até o nome da nossa linha está como linha Cut, porque foi uma das primeiras aí, o primeiro modelo que nós trouxemos. Desenvolvemos aí, que trouxe aí vários ganhos também, né? E homologações em vários clientes. As aplicações: manuseio de peças ou chapas cortantes de madeira, metais, vidro, cerâmica ou outros. Trabalhos com risco de corte de estilete. Você entender que essa aí já é mais indicada, né? Aumenta o nível e utiliza. Montagem de estrutura metálica, mecânica de alta precisão, injeção plástica e várias outras atividades. Nós temos aí potenciais clientes como metalmecânica, automotiva, naval, metalúrgica, eletroeletrônica, aeronáutica, eletrodoméstico, plásticas, também indústria de vidro e bebidas, construção civil, madeireiras, moveleira, calçadista e implementos agrícolas. Essa, como comentamos, foi um dos modelos pioneiros, né? E o que aconteceu? E aí a gente traz também a opção econômica, que é a Cut Smart. Lembrando aqui que a nossa Cut está com nível D. Só que no decorrer aí na análise de mercado, né, outros players começaram a chegar com modelos similares e dentro daquela proposta de nível 5, a gente começou a entender que estavam trazendo opções mais econômicas, né, com menor preço. Então, a decisão nossa foi realmente manter a Cut para os clientes que exigiam, né, um conforto extremo, atrelado ao uso, tudo isso, e que estavam dispostos, né, no investimento perante a análise de custo-benefício, tudo. E nós também desenvolvemos uma solução econômica, que é a Cut Smart, para os mercados aí, realmente comparando, conforme comentei. Nós avaliamos o mercado diariamente e nós entendemos quem são os players e quais são os seus modelos. Nós temos aí as máquinas que fazem teste de abrasão, de corte, mensuração, tudo, peso. Então a gente entende muito bem e nós sabemos do que nós estamos falando. E nós, com base nisso, nós desenvolvemos a Cut Smart. Aos olhos nus, ela realmente mantém a mesma visualização, né? Mas é uma opção mais inteligente.
Só que nós testamos ela na nova norma, o nível dela é E, é um nível acima da nossa cut, e um nível acima com uma opção econômica para essas luvas de mercado. Então a dica que eu dou para vocês aí, que quando tiverem uma cotação, avaliem primeiro o nível, entendam lá. Se você pegar a base de uma C, por exemplo, comparar com a Cut Smart, você vai ver que ela é o dobro e mais um pouco de resistência, com o preço relativamente comparado ao de mercado. Agora, se você tem a opção de desenvolver a modelo Cut, também experimente, e é isso que eu recomendo. Teste com o usuário, avalie o conforto, avalie o custo-benefício, porque tem casos que a Cut Smart é muito boa, é aceito, vai embora, em outros é a Cut que entra para cumprir o papel, né? Então ela também traz excelente resistência mecânica, especialmente para abrasão e corte, resistência e precisão de movimentos de objetos secos ou com pouco óleo, alto nível de aderência devido ao PU, e é a opção econômica, mas conforme eu comentei, é uma luva E, de nível de resistência. As aplicações são similares à da nossa Cut, né? Manuseio peças de chapas cortantes de madeira, metais, vidro, cerâmica e outros, trabalhos com risco de corte de estilete, montagem de estrutura metálica, mecânica de alta precisão, injeção plástica e várias outras atividades. Quais são os principais clientes? Metal mecânica, automotiva, naval, metalúrgica, eletroeletrônica, aeronáutica, eletrodoméstico, plástica, indústrias de vidro e bebidas, construção civil, madeireiras, moveleiras, calçadistas, implementos agrícolas e vários outros. Se realmente você, que é parceiro da Volk do Brasil e é distribuidor, não tem esse produto no estoque, ou algum outro da linha de resistência a corte com sensibilidade tátil, eu recomendo que você adquira imediatamente um mix, porque é um complemento de linha que vai trazer muitos negócios para a distribuidora, para a revenda, e conte com o apoio nosso para educar o seu time comercial e apoiá-lo também nas homologações, né? Temos vários cases, converse com o teu agente comercial, com nossos gerentes, para você entender realmente as opções de bons negócios que essa linha de produto pode proporcionar para você. E para você que é o consumidor que usa esse produto, eu faço a sugestão: experimente, faça avaliação custo-benefício, porque eu acredito que lá no final você vai se surpreender, tanto em economia, quanto em conforto para o teu colaborador e produtividade também. E aí a gente vai, né, na última fileira, que o critério é resistência a corte e sensibilidade tátil, mas aí você já tem atividades com óleo ou resíduos. E aí vai ter atividades que vai permitir o dorso ventilado. Então o modelo que nós temos é Cut Oil. Cut Oil, nível D de resistência, tem aderência segura e precisão de movimentos em peças com presença de óleo. A fibra também é macia e se adapta à mão do usuário, trazendo uma maciez e o conforto, que a gente sempre está comentando aqui. Excelente resistência mecânica, a combinação do nitrilo FUAN com o Sportation dá essa característica também. E, principalmente, a resistência e precisão de movimentos em objetos secos ou oleosos, porque ele já tem essa camada ali, esse banho arenoso, né, o FUAN, que vai conseguir absorver o óleo e vai ter matéria-prima para agarrar a peça. Essa é a nossa Cut Oil. E quais são as aplicações, né? Então, manuseio de peças ou chapas cortantes de metais com presença de óleo, trabalho com risco de corte de estilete, montagem de estrutura metálica, mecânica de alta precisão, injeção plástica e várias outras atividades nos potenciais clientes: metal mecânica, automotiva, naval, metalúrgica, indústrias eletroeletrônicas, aeronáutica, eletrodoméstico, plásticas, indústrias de vidro e bebidas também, construção civil, madeireiras, moveleiras, calçadistas, implementos agrícolas. E uma situação aqui que a gente comenta também,
a propriedade do nitrilafuan, ela tem essa característica de você pegar a peça com óleo, né? Mas muito acontece assim, que pelo dorso, né, ser ventilado, ela não tem como fazer o teste químico, no modelo. Tem muitas pessoas clientes que utilizam em conjunto com creme óleo resistente. Em outros casos também tem clientes que utilizam uma luva nitrílica descartável, por exemplo, que tem a resistência química por baixo. Então, existem essas combinações junto, caso você precise utilizar esse recurso, né, para ter proteção química. Mas você pode utilizar com o dorso da luva ali, sem o banho, para facilitar. E lembrando, toda essa análise de atividade, de processo, o nosso time técnico realiza para você. Tem situações, por exemplo, em que não é indicado o produto, mas uma mudança de um processo, que pode ser simples, mas que facilita muito a vida aí da sua vida como técnico de segurança ou como parceiro, distribuidor aí para a gente entender e poder indicar. Agora, se você precisa ter um banho ali parcialmente coberto, ou 3/4, nós também temos a opção que é a Cut Oil Plus. A Cut Oil Plus é nível D também, ela só tem o duplo banho, que é a primeira camada, recebe o banho nitrílico normal, liso, que é o nitrilo na cor azul ali, e depois ela recebe o banho de nitrilafuan. Então ela ela fica parcialmente revestida com borracha nitrílica e vai proteger os dedos e olhos, graxas e outros, mantendo a ventilação na mão. É aquilo que eu comentei. Se dentro de uma atividade você pode proporcionar, né, uma resistência um pouquinho no dorso da mão, mas manter a ventilação da mão do usuário, essa luva é ideal. Então ela traz resistência e precisão de movimentos de objetos secos ou oleosos, aderência segura e precisão de movimento em peças com presença de óleo, maciez e conforto, que a fibra, é aquela que eu comentei, se adapta muito bem à mão e traz uma maciez e conforto para o usuário. As principais aplicações: manuseio de peças ou chapas cortantes de metais com presença do óleo, trabalho com risco de corte de estilete, montagem de estrutura metálica, mecânica de alta precisão, injeção plástica e várias outras atividades. Os potenciais clientes são indústrias metalmecânica, automotiva, naval, metalúrgicas, indústrias eletroeletrônica, aeronáutica, eletrodoméstico, plásticas, indústrias de vidro e bebidas, construção civil, madeireiras, moveleira, calçadista, implementos agrícolas também. Essa é a nossa Cut Oil Plus com nível D de resistência a corte, com proteção parcial no dorso em nitrila, mas com o revestimento palma e dedos em fuan, nitrilafuan, para aderência em peças que podem ser secas também, mas a maior eficiência vai ser com presença de óleo. E se você realmente precisa ter resistência a corte, sensibilidade tátil e também uma proteção química, nós temos um modelo chamado Cut Oil Full. A Cut Oil Full, ela tem nível D e tem a proteção para esses produtos químicos. Eu não vou me alongar nisso, mas eu recomendo para quem não assistiu o webinar de resistência química, assista, está disponível lá na nossa academia. Né? Ela traz aí proteção química e mecânica contra óleo, graxas e outros fluidos químicos, resistência e precisão de movimentos de objetos secos ou oleosos, maciez e conforto, onde a fibra também se adapta bem à mão do usuário. Para esse modelo, nós fizemos um trabalho em uma empresa que utilizava a luva de vaqueta. A luva de vaqueta, primeiro, que não tem resistência a corte, depois o óleo entrava pela costura e essa luva proporcionou essa resistência e também não só a sensibilidade para o cara mexer na peça mecânica que tinha rebarba, tinha risco de corte, mas também nas ferramentas que ele utilizava ali para exercer a atividade, proporcionando, né, a proteção mecânica que necessitava e também a proteção química. E para garantir mesmo a proteção química, eles também estavam utilizando, nesse caso, o creme óleo protetivo, né? Óleo resistente, perdão, grupo
se eu não me engano é o 2. E essa luva é um case de sucesso também. Nesse caso, a Volk foi o primeiro player a desenvolver dentro de uma necessidade específica. Então, ela foi desenvolvida para atender uma atividade específica. A gente conseguiu ampliar aí para várias outras atividades com bastante sucesso aí nas homologações. Tem o pessoal lá do nosso time técnico, fala que essa é a nossa Ferrari, que nós temos aí dentro de casa. E recomendo aí, se você tem alguma necessidade dentro dessas que a gente tem comentado, experimente utilizar esse produto aí, que ele vai proporcionar realmente um ganho em economia, resistência, bem bacana. Então vamos lá, aplicações: manuseio de peças ou chapas cortantes de metais com presença de óleo, trabalho com risco de corte de estilete, montagem de estrutura metálica, mecânica de alta precisão, injeção plástica e várias outras atividades nas indústrias metal mecânica, automotiva, naval, metalúrgica, indústrias eletroeletrônicas, aeronáutica, eletrodomésticos, plásticas, indústrias de vidro, construção civil, madeireiras, moveleiras, calçadistas, implementos agrícolas. Essa luva realmente ela tem várias características que fazem dela aí um case de sucesso nosso, que é a Cut Oil Full. Eu não sei se o pessoal do time técnico tem alguma sugestão agora, apesar que a gente já estourou no horário, né? Eu vou seguir aqui. E se você precisa ter resistência a corte, sensibilidade tátil para atividades com óleo ou resíduos, e você precisa ter uma proteção contra impacto no dorso, esse é o nosso mais recente lançamento, que é a Impact Cut R2. E a Impact Cut R2, ela traz algumas características interessantes, que primeiro, ela também é nível E, o 5, né, que nem eu comentei, está lá, a gente colocou só nessa transição, mas é nível E, nível alto aí de resistência a corte. O P é que passou no teste contra impacto e prensamento, e ela também traz ali uma resistência térmica, temperatura de contato até 100 graus, com intermitência de 15 segundos, de acordo com a norma EN 407. Nós também temos um webinar, provavelmente a gente vai repetir aí nas próximas semanas, desse webinar que fala da norma 407, mas resumindo aqui, só para a gente ser objetivo, que é uma temperatura de contato. Você encosta na peça, ela consegue aí ter uma resistência de até 100 graus durante 15 segundos, em situações específicas. Às vezes precisa pegar apenas uma peça que tem risco de corte, ela está, muitas vezes, 60 graus ou até 100 graus, com 15 segundos você consegue ter essa resistência, né, com base na norma. Aqui só peço desculpa que o pictograma é da 407, saiu aqui 374, mas é 407. Ela traz alta aderência no manuseio de peças secas, úmidas ou com pouco óleo ou graxa, né, conforme comentei, proteção contra impacto no dorso e prensamento, e excelente resistência a corte com maciez e conforto. Quais as principais atividades dessa luva, né? Manuseio de peças ou chapas cortantes de metais com presença de óleo, trabalhos com risco de corte de estilete, montagem de estrutura metálica, mecânica de alta precisão, injeção plástica, várias outras atividades, também movimentação de botijão de gás ou cilindros ou materiais com risco de prensamento das mãos. Essa luva aí também está sendo muito utilizada, né, em plataformas de petróleo, né, na movimentação de peças que tem óleo, tudo, trazendo aí muita segurança e resistência. E os principais clientes são metal mecânica, automotiva, naval, metalúrgicas, eletroeletrônica, aeronáutica, eletrodoméstico, plásticas, indústrias de vidros e bebidas, também na construção civil, dependendo do caso, indicada madeireira, moveleira, calçadista e implementos agrícolas. Então, pessoal, para finalizar, é esse o fluxo que eu procurei aí elaborar de forma que facilitasse o entendimento de todos aí com relação à utilização das luvas, porque quando você olha no mix todo, você fica até preocupado de por que tem tanto modelo, né? É porque conforme a gente comenta aqui na Volk, volto a repetir, a gente, né, acredita que não exista uma luva coringa que vá servir para tudo, porque
ou ela vai te proteger com demais, tendo custo maior para a empresa, ou ela vai te proteger de menos, ou às vezes não vai ser indicada para a atividade que está sendo utilizada. E é por isso que a gente tem esse leque e tem desenvolvido vários e vários modelos. A gente está aí com alguns lançamentos aí pré-agendados também dentro desse perfil de tecnologia, entendendo também quando o mercado estiver pronto para receber essa tecnologia, nós estaremos ali com ela oferecendo para vocês, né? E é isso, pessoal, a apresentação é essa. Eu não vi ali se todos já preencheram, mas a gente vai fechar agora, vai começar a fechar a partir de agora já fechou. A Jane só vai fazer a mensuração ali quem pediu, né, para sortear, para receber o nosso kit do sorteio. O kit, ele tem o kit churrasco, uma alfaca, um garfo, uma tábua. Quem sabe a gente possa até mandar uma dessas luvinhas aí, não, mas não vale fazer o teste ali com a faca, pessoal. Muitas vezes você vê o vídeo do pessoal metendo a faca, realmente vai acontecer de ter essa resistência, mas não é muito indicado não. Beleza? Perguntas, eu acredito que eu vou responder por e-mail, porque a gente já extrapolou aí o tempo em 10 minutos. Eu peço até desculpas, mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou levantar todas essas questões e vou tratar elas, vou responder por e-mail. Também deixo o contato aqui do nosso time técnico também, vou abrir para eles. Se alguém quiser comentar alguma coisa, fale-se agora ou fale daqui a pouco, né? E assim que eu tiver a resposta da Jane aqui, a gente já vai para o sorteio, eu passo a palavra para ela. Recebi o ok da Jane aqui, Jane super ágil. Aproveitando, queria agradecer o suporte que